E aí pessoal, hoje eu cheguei aqui na chácara para olhar os gatos, olhar as plantas, molhar, ver se tem algum fruto para colher. E tô aqui sozinho, no silêncio, só um vento gostoso, os gatinhos aqui me alisando. E eu comecei a lembrar de quando eu comecei a ir para a missa. Eu fiz aí essa série de hashtag quanto mais vai à igreja, mais conheço a Deus. E eu estava aqui me lembrando de como eu conheci o texto da misericórdia. Nessa fase de caminhada, buscando a Deus, indo para a igreja, tentando entender as coisas, tentando ouvir a voz de Deus, eu comecei a ir para a igreja Nossa Senhora da Piedade, aqui em Lagarto. E na igreja, sempre que eu entrava à tarde, tinha um monte de gente e eu achava que era algum velório, alguma coisa assim particular, um casamento. Eu sempre entrava e saía rápido. Depois que eu me dei conta que na verdade ali era uma missa. Toda quinta-feira às 3 da tarde, missa de a missa missa do Santíssimo, né? Tinha a exibição do Santíssimo, tinha a exposição do Santíssimo e tinha a missa logo em seguida. Às 3 horas o texto da misericórdia e depois do texto a missa. 3h30 mais ou menos a missa. Quando eu comecei a ir nesse horário de 3 horas, eu via o pessoal cantando e eu achava lindo. Acho lindo até hoje. Quando eu chego na igreja, faz mais ou menos 5 anos, que eu vou todas as quintas, 3 da tarde. E o texto da misericórdia é cantado. O pessoal da igreja, os músicos da igreja cantam muito lindo e muito alto, mas em um tom bem suave, que você consegue ouvir e refletir ao mesmo tempo. E no início eu não conseguia entender uma palavra, mas eu achava lindo. Depois eu fui começando a ouvir, a entender algumas frases e tal. E lá na frente eu fui descobrir que na verdade aquilo era um texto cantado. Comecei a conversar com a minha mãe e minha mãe explicou que ali era o texto da misericórdia. Eu não conhecia e que ali era um texto cantado. E eu estava num grupo do texto dos homens e todas as 3 da tarde eles mandam o texto da misericórdia. E eu comecei a ler e aprendi o texto e toda quinta eu faço o texto da misericórdia. Toda quinta à tarde na igreja, eu continuo indo para a mesma missa. E um texto que eu descobri na igreja. E quanto mais eu vou à igreja, mais eu conheço a Deus. Então nessa caminhada para a igreja, eu consegui entender mais o que é o Sagrado Coração de Jesus, Jesus misericordioso, o poder que ele tem de ação nas nossas vidas. E assim, toda plantação tem que ter um início, né? Uma limpeza de terreno, escolha da semente, o plantio, até que se chegue à colheita dos frutos. E esses frutos depois também vão dar sementes, que vão gerar outras colheitas e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Que foi indo à igreja, foi buscando a Deus, e tirando dúvidas com minha mãe, minha professora de catequese de sempre, que eu fui conhecendo mais a igreja. Então, né, às vezes é difícil buscar, porque quanto mais eu buscava, quanto mais eu tentava entrar no grupo, como eu falei nos vídeos anteriores, era muito difícil, parecia que não tinha espaço para mim dentro da igreja. Depois eu fui entendendo, compreendendo que apesar da igreja ser linda, apesar de todos os ensinamentos que a gente tem nela, lá dentro também tem o homem. E onde tem o homem, tem suas complicações, tem suas divergências, tem suas diferenças de opinião e tudo isso faz parte. Só que às vezes isso nos afasta da igreja e afastando da igreja, consequentemente a gente acaba se afastando de Deus. Ainda que a gente ache que não, mas se você, meu irmão, está aí há muito tempo sem ir na igreja, se você acha que rezar em casa é suficiente, me dê um voto de confiança e vá à igreja. Vá num horário que não tenha ninguém, não precisa ir em uma missa diretamente, mas vá sozinho. Se sente lá no banco e converse, ou não diga nada. Escute, pergunte, leia. Você quer ler um livro, você gosta de ler? Independente de que livro seja, sente no banco da igreja, lá faz silêncio.
ouça o que Deus tem a dizer. Cada um de nós tem Deus dentro de si, cada um de nós é a extensão de Deus. Cada um de nós está nesse mundo para continuar a criação. Deus deixou tudo e principalmente o dom para que nós fizéssemos mais e mais. E quando a gente chega nessa jornada de encontro com Deus, quando a gente tem a graça de entender a Deus, não é que as coisas também vão ficar fáceis, não é que o mundo vai ser mil maravilhas e que tudo na vida vai ser flores e aquela historinha de que no final tudo deu certo. Não vai ser bem assim. A gente vai continuar encontrando dificuldades. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu também conheço o inimigo. Isso também é como se fosse uma consequência, não sei como explicar, mas quanto mais você conhece, mais tentações vêm, mais provas vêm, mais oportunidade de você se mostrar fiel a Deus aparece. Então, assim, hoje eu quero compartilhar com vocês essa questão do texto da misericórdia, um texto que eu descobri na igreja. É mais um aprendizado que eu tive a partir das minhas idas até a igreja, dessa minha busca constante por Deus, e que hoje, graças à igreja, graças a buscar a igreja, eu consigo entender, eu consigo compreender, eu consigo sentir, eu consigo ouvir a Deus. E estou começando a estudar os documentos da igreja, e cada vez mais me encanto, cada vez mais me apaixono e cada vez mais entendo quão ignorante eu sou, né? E já fui mais e cada vez mais percebo quão ignorante nós somos pela falta de conhecimento. Dentro da igreja existe muita coisa que a gente não conhece, mas que a gente julga e pior, a gente condena. Às vezes a gente nem dá o direito do julgamento, a gente condena. E a igreja, ela é perfeita. Quando a gente consegue entender que ela é de fato a noiva de Jesus Cristo e o quão importante é isso na vida de cada um de nós, a gente começa a ter uma transformação maravilhosa. Hoje eu tenho muitas dificuldades, não são menos. As dificuldades que eu tenho na vida hoje não são menos do que as que eu tinha quando comecei a buscar a Deus. Eu digo que na verdade é até bem maiores do que eram antes, porém o conforto, a segurança, a maturidade de encarar essas coisas é bem diferente. Eu assisti muito vídeo de coach, estudei muito desenvolvimento pessoal e eu posso dizer para você que a partir dessas minhas caminhadas para a igreja, eu descobri que aquilo é muito pouco, muito pouco. Eu tiro o meu chapéu para esses caras que dão aula de desenvolvimento pessoal, porém se você prestar atenção, o que eles ensinam é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É menos do que uma gotinha no oceano, do que tem dentro da Bíblia. Então vá para a igreja, conheça a Cristo, conheça a igreja, conheça os documentos. Vamos buscar porque o mundo precisa cada vez mais de Deus. Até o próximo vídeo, e esse foi mais um vídeo da série Quanto mais vou à igreja, mais conheço a Deus.